Muito boa noite a telespectador do canal Home Live TV. Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer voltar aqui para mais uma edição do nosso e vosso programa Simpósio Podcast. Esta aqui é a 16ª edição do nosso programa. Hoje é domingo, dia 19 de Abril e é mais uma edição do Simpósio Podcast. Para hoje nós vamos abordar um tema atual e muito atuante também. Estamos a falar do papel do serviço social na promoção da educação em Angola, desafios e oportunidades. Para a abordagem deste tema, temos em estúdio duas individualidades que conosco em pouco mais de 1h30 estarão aqui para então abordarmos este tema. Refiro-me ao Sr. Joaquim Mendes, ele que é assistente social, ou outra coisa que depois ele poderá dizer com mais propriedade, a quem saúdo. Boa noite, Joaquim, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo ao Home Live TV. Obrigado, boa noite. Bem, à minha direita está o doutor, ele que é jurista e também presumo que seja consultor, o prezado Alberto. Boa noite. Boa noite, caríssimo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado nós pelo convite. Maravilha. Bom, estão apresentados os contendores para a nossa noite hoje e você já sabe, este programa só é o que é graças ao carinho que você concede a ele. Por isso mesmo, faz-se necessário que você partilhe os links para que mais pessoas possam juntar aqui à nossa transmissão. Hoje, dia 19, está também a ser marcada um pouco por todo o país pela visita do Papa Leão XIV, ou Leão XIV, se preferir. Angola recebeu então este líder espiritual da Igreja Católica. Este é um assunto que faz atualidade um pouco por toda Angola. Mas nós, como sempre, com o nosso compromisso marcado dos domingos, estamos aqui e viemos para mais uma emissão do nosso programa desta feita para falarmos então do serviço social e o seu papel para a contribuição, ou melhor, para a promoção da educação em Angola. Assim, eu também gostava desde já aqui avançar alguns dizeres relativamente àquilo que tem sido a agenda de trabalho a nível da Home Live TV. Afinal, nós temos aqui um conjunto de programas, uma grelha de programação recheada ao longo da semana, que traz para você muitos assuntos através do olhar de várias pessoas experientes, para então, de alguma forma ou de outra, contribuirmos também com aquilo que nos propomos a levar até si no que a informação diz respeito. Falo concretamente dos programas Arte Livre, que você pode acompanhar aqui através da Home Live TV todas as quartas-feiras, e também do programa Parlamento, que todas as quintas-feiras traz um tema de cariz jurídico e político. Então você tem 1001 motivos para continuar deste lado a acompanhar a nossa grelha de programação. Ao domingo, já sabe, o compromisso está marcado às 18h30, excepcionalmente às 19h em ponto, para um tema de cariz social, de cariz filosófico, um tema sobre todos os pontos de vista que é sempre trazido aqui para análise, que se impõe com convidados top, apresentador top e evidentemente em horários top. E falando em top, hoje é também naquele dia que algumas pessoas comemoram mais um ano de vida. A você que celebra mais um ano de vida, queremos endereçar os nossos parabéns, que continuem somando mais anos e que continuem tendo então motivos para sempre sorrir. Se você conhece alguém que completou mais um ano de vida, alguém importante, pode sempre deixar aqui nos nossos comentários para que nós também possamos mandar assim os nossos cumprimentos e saudações. Agora, sem mais delonga, eu vou voltar mais uma vez aos meus convidados para começarmos então a nossa conversa, porque o tempo e a maré esperam por ninguém.
E assim sendo, vou começar pelo nosso jurista em estúdio, a quem mais uma vez gostava de saudar. Boa noite, Dr. Alberto. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Cumprimenta lá em casa o pessoal, Dr. Alberto. Tá? Agora é a tua vez de falar um bocadinho sobre quem é o Dr. Alberto. Olá, boa noite. Alberto de Oliveira, sou jurista de formação. Agora, conforme disse o nosso caríssimo apresentador, também consultor por meio da nossa empresa, que é a CIE Academia, Consultoria e Formação Profissional. Comunicólogo já há vários anos. Eu tinha o sonho de ser jornalista. Opa, Mas parece colega que se perdeu. que bati na rocha. Não bateu. Fui para o direito, mas já há muitos anos, principalmente por via da igreja, temos trabalhado nessa área. O que mais nos alegra é dar o nosso contributo com pouco que sabemos para o crescimento das mentes jovens angolanas, principalmente. Muito obrigado, prezado Alberto, obrigado. E vamos também dar a oportunidade ao nosso Dr. Joaquim Mendes para que se possa apresentar e se fazer conhecido lá em casa aos nossos telespectadores. Saudações cordiais ao meu colega de painel, ao Obrigado. apresentador e aos telespectadores. Sou o Joaquim Mendes, como sou chamado, não é de forma formal, não é? Sou técnico social, mais profundamente, vamos dizer, educador social, membro de uma instituição pública. Nós estamos aqui para poder abordar assunto realmente que importa o estado da nossa sociedade, inclusive também a população angolana. Enquanto educador social, tem essa responsabilidade de transmitir essa mensagem positiva que eu tenho em anexo. Prontos, para não ser muito longano, sou técnico social. Obrigado, Joaquim Mendes. Você que está lá em casa, faça-nos saber que você está do outro lado, não quer mais apresentar-se. Afinal, eu gosto quando você gosta. Ou seja, eu refiro-me ao teu dedo naquele botão do like, né? Gosta lá a nossa transmissão e assim o algoritmo do Facebook ou do YouTube acaba por dar maior relevância à nossa transmissão e eventualmente poderá partilhá-lo com mais pessoas. Por favor, faça isso e você com certeza estará a agregar valores para nós. Afinal, este programa chega até a sua casa de forma gratuita, mas evidentemente que os custos para mantermos a transmissão diariamente é um bocadinho pesado. Daí que o seu pequeno gesto pode significar muito para nós. Não deixe de curtir e partilhar o nosso link. Avançamos e queremos começar já então a saber o que é o serviço social. Senhor jurista, vamos começar por si. Conta-nos o que entende por serviço social. Olha, serviço social, de forma curta, é uma área acadêmica e profissional que se volta principalmente à promoção da justiça social, à defesa dos direitos humanos, não é? Que direitos dos cidadãos, e agrupamos aqui dizendo a defesa e salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos. É uma área que visa principalmente não bem igualdade, não é? Mas manter algum equilíbrio na sociedade. E eu até tenho dito que o serviço social tem muito a ver também com o estado de bem-estar social, no sentido em que nós temos duas classes, em que A tem condições para lidar com as mais diversas situações que ocorrem na sociedade e a B não. Se a B não tem condições, então o Estado precisa criar equilíbrio na sociedade. Então vai criar mecanismos para facilitar, para permitir que a classe B, que não tem condições para suprir ou atender a tais preocupações, consiga também fazer face a elas. A título de exemplo, temos o projeto Quenda,
é um projeto que o Estado mensalmente dá um subsídio a famílias, não é, que não têm muitas condições para o seu sustento. Nós estamos também aqui, e eu usei esse exemplo da vez passada quando cá estive, se a classe A tem condições para morar no Talatona, estudar na Universidade Independente de Angola, quando estiver doente ir à clínica, a classe B não tem. Então o Estado precisa salvaguardar aqui os direitos da classe B. Então o que é que o Estado vai fazer? O Estado vai construir hospitais públicos para aqueles que não conseguem ir à clínica, vai construir universidades ou escolas públicas para aqueles que não conseguem pagar o privado, certamente também construir projetos habitacionais, porque é direito, é obrigação do Estado, não é, garantir que o seu cidadão tenha uma habitação, pois que nos direitos fundamentais dos cidadãos, em Angola, está lá plasmado, direito à habitação. Obrigado. Obrigado, prezado Alberto. Dr. Joaquim, é consigo, qual é a sua percepção de serviços sociais? Bom, na verdade, vamos falar da mesma coisa, não vamos divergir muito. Quando estamos a falar da ação social, o que é propriamente, estamos a falar de uma área de política pública que visa a trabalhar na igualdade da cidadania angolana, desde a classe média até a classe alta. Quando estamos a falar de ação social, é isto. Ela trabalha para o efeito de desigualdades, ou seja, não pode haver desigualdades no seio social, no seio angolano. Então a ação social ela entra na sociedade simplesmente para trabalhar nesse aspecto, pois embora temos alguns déficits, não é, no nosso país, porque ela não é bem compreendido ainda, não é, somos recentes, estamos a caminho, estamos após a dependência, não é, nacional, e pronto, eu compreendo a ação social dessa maneira. Obrigado, prezado Joaquim. A próxima questão tem que ver com quando surgiu o serviço social em Angola. Eu penso que precisamos aqui situar, do ponto de vista histórico, a ação social no nosso país. Uma vez que Angola viveu um contexto de guerra civil, e antes disso mesmo, Angola era uma colónia de Portugal, nós gostávamos aqui de perceber quando efetivamente surgiu a ação social no nosso país. Doutor, vamos começar consigo, que terminou, e depois vamos ao nosso especialista. Pois, todos os ministérios, eles surgem em função de qualquer situação, não é? O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, ele não surge como tal, ele surge como Ministério da Ação Social, simplesmente nessa vertente, não é? Em função dos conflitos civis que havia, estamos a falar do ano 75, não é? 1975. Ele não surge ali, mas ele ganha origem ali. Propriamente, ele surge nos anos 90, mas a nossa ação social não era como tal. Ele simplesmente trabalhava na vulnerabilidade da população. Simplesmente ele surge naquela era. São assuntos que nos, pronto, né? Não vamos afirmar assim categoricamente que não estão bem espelhadas e documentadas a nível da nossa administração do país, não é? Mas conseguimos tentar aqui trazer uma visão de como ela surge. Ela surge em função de situações conflituosas, tanto faz do procedimento da era colonial, como também do conflito civil. Ele surge nessa perspectiva. Estamos a falar dos anos 90, estamos a falar de 1975, após a independência, nós estamos a falar dessa era ali. Ela não surge como família, Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Não. Ele trabalhava simplesmente nos aspectos de vulnerabilidade do cidadão. Pois, embora que ela não mudou esse quadro, porém só abrangiu mais os trabalhos da ação social. Muito obrigado, Dr. Joaquim Mendes, e eu vou já fazer a nossa grande primeira viagem ao Facebook em função de algum feedback positivo que estamos a receber do Facebook. Está lá no Facebook a nossa querida Marcelina Stephanie. Marcelina, minha querida,
Eu já tenho a ousadia de tratar por amiga. Permitam-me que eu a trate por amiga já. Marcelina é minha amiga. Boa noite, pessoa de coração puro. Eu reitero e subscrevo o que você disse, Marcelina. Muito obrigada pelo carinho da tua audiência. Obrigado por estar aí daquele lado. Mateus Isaac Macanda, ele também deixa aqui um boa noite ao Dr. Alberto, sobretudo, dar o ar da sua graça. Macanda, está lá. Macanda, tosse aqui dila, nós agradecemos Dr. Mateus Isaac Macanda ao quadrado. Prontos, o Sete Lucas também está aí. Um forte abraço, Dr. Alberto Oliveira. E bom programa, nós agradecemos o carinho da vossa audiência e vamos fazer o seguinte, tá? Vocês estão aqui, né, prontos, e permitam-me que eu exija de vocês, e é um pedido especial, afinal, estamos a contar com vocês, somos irmãos, partilhem lá os links, né? Não é, doutor? Partilhem os links aí nos vossos grupos do WhatsApp, sugiram lá o programa para mais pessoas, para que assim mais pessoas possam se juntar à nossa transmissão e agregarmos valor, ok? Nós precisamos que esse conhecimento vá até onde nós provavelmente não conseguimos imaginar, e ao entrar para a casa de outras pessoas consigamos levar então luz àquela dúvida que as pessoas tenham em torno da ação social e quem sabe em torno também desse papel promotor da ação social no que a educação em Angola diz respeito. Então é isso. Marcelina, ela consente a minha camba. Quem não concorda, cria o mundo dela. Marcelina é minha camba. Marcelina, muito obrigada. Mateus Manico Dalla também está conosco. Prezado Mateus Manico Dalla, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Eu já vi-te aqui a destacar e também a fazer menção aos seus seguidores. Mateus, muito obrigado, nosso doutor. É um enorme prazer poder contar consigo do outro lado. Você que ainda não partilhou e ainda não assinou o livro de ponto, é obrigatório, pelo menos no programa Simpósio Podcast é assim. Eu não sei como é nossos programas. O nosso programa tem um livro de ponto e o livro de ponto é a caixa dos comentários. Não é interessante? Então vá lá, deixa ficar aqui o teu comentário, faça-me saber que tu estás aí do outro lado, porque nós precisamos desse feedback. E falando em back, nós vamos voltar aqui à nossa conversa e a seguir vou perguntar então ao Dr. Alberto quais seriam os pilares do serviço social, da ação social. Dr. Alberto. Perfeito. Quando nós olhamos para a ação social, estamos propriamente a ver o lado, podemos dizer, da sociedade, o próprio lado da administração pública, que deve velar pela igualdade social, pelo equilíbrio a nível da sociedade. No entanto, quando olhamos ou quando falamos, questionamos sobre os pilares, eu prefiro olhar propriamente ao caminho que a ação social precisa percorrer, não é? Para se chegar ao seu fim último. E eu ainda penso que um dos pilares da ação social, ou que a ação social deve ser, começamos pela própria valorização da ação social. O Joaquim acabou de dizer há pouco tempo que infelizmente em Angola ainda não são muito tidos e achados, não é? Diferente de realidades como o Brasil, por exemplo, que inclusive tem escola de formação para assistentes sociais. Eu penso que em Angola também tenha. Se não estou enganado, é que uma escola nos arredores de Benfica, não é, antes do Angomar, quem sai da Via Expressa antes de Angomar, que há tempo soube que é a escola para a formação de assistentes sociais. Primeiro devemos velar pela valorização da própria ação social no país. Depois deveríamos também olhar as próprias oportunidades que nós temos para a materialização de projetos sociais, para tornar prática a ação social. Quando olhamos para a sociedade angolana, nós conseguimos encontrar oportunidades, não é? Dentre muitos perigos, dentre muitas fraquezas que temos. E hoje olhamos para os nossos cidadãos como sendo elementos que, comparado à época colonial, estão muito avançados. Então nós poderíamos usar aqui também a própria força humana como sendo eles objeto para que se
para que consigamos materializar aquilo que é ação social. Olhamos também, caro apresentador, que a ação social, ou a materialização, a prática da ação social, não é favor à sociedade, é obrigação de quem, essa é a parte que eu não gosto muito de falar. O Dr. Macanda, quando estive aqui da outra vez, já disse que tenho uma grande capacidade de fugir dessas questões, mas é pronto, não é? Quem lidera, penso que esse termo fica melhor. Quem lidera Exatamente. deve olhar para a ação social como um meio para se efetivar na prática, para salvaguardar, para respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos. Não é? E na verdade está a pensar nessa questão, para não falarmos do nome direitamente, mas quem entende sabe. Avancemos então para os pilares da ação social. Sim, é tudo aquilo que o doutor falou, mas são 3 pontos fundamentais sobre os pilares da ação social. Primeiro tem a ver com a defesa de direitos, segundo tem a ver com a promoção social, terceiro tem a ver com a proteção social. São esses 3 pontos a decifrar. Quando estamos a falar de defesa de direitos, estamos a falar de a garantir que a lei seja cumprida, não é? Quando estamos a falar da proteção social, é apoiar pessoas em situações de vulnerabilidade. A promoção é ajudar e dar soluções às pessoas que estão dentro dessa questão. Esses são os 3 pilares fundamentais, é aquilo que o doutor fez menção, mas dando mais especificidade no que estamos a falar, esses são esses 3 pilares fundamentais que constituem a ação social. Quem lidera, conhecer, não é? Saber, já dizia alguém em 2017, melhor não, que quem não conhece os seus problemas não te pode ajudar. Não é? A própria salvaguarda dos direitos fundamentais, com base na materialização da ação social, é também questão de quem lidera, de quem de direito conhecer, ou pelo menos tiver boa vontade para a sua materialização, não é? Imaginemos, quando nós nos deparamos com a realidade em que os direitos dos cidadãos são violados, nos deparamos com... E vejamos só um exemplo prático. Parece que nós só conhecemos a ação social em Angola quando nos encontramos ou nos deparamos com situações como a que estamos a viver agora em Benguela. Não sei se me faço perceber. Claramente. Situação, claramente. Os empresários, as instituições, tanto públicas quanto privadas e outros de direito, não se movimentaram sequer em defesa dos direitos daqueles indivíduos, daqueles irmãos que residem naquela circunscrição geográfica, não é? Aqui também um certo passar das coisas, não é, por parte de quem deve fazer. O Dr. Joaquim falou na defesa dos direitos. Eu ainda penso que desde a criação ou desde o começo da ação social em Angola, e principalmente com as grandes revoluções a nível do mundo, naquilo que marca a Revolução Francesa, principalmente, por ser a revolução dos direitos do homem, não é? Que marcam aquilo que dão aqui também subsídios para a origem da Carta das Nações Unidas para os direitos do homem e do cidadão, percebemos que a gênese da ação social é propriamente a defesa dos direitos dos cidadãos. Olha que na França eram trabalhadores sem grandes direitos, ou sem muitos direitos. No entanto, após a Revolução Francesa, aqueles que lideravam, aqueles que geriam, que governavam, começaram a ver os cidadãos como parte da sociedade. Ele até é escravo, é empregado, mas tem direito a uma casa. Ele até é escravo, é empregado, mas tem direito a viver numa zona segura, aqui usando Benguela como exemplo, não é? Se formos nessa linha de pensamento, eu ainda creio que temos muito caminho a percorrer para a efetivação completa e concreta da própria ação social.
olhando para os direitos dos cidadãos que todos os dias são feridos. Obrigado, prezado Alberto, muito obrigado pela observação que faz, e eu gostava de mais uma vez convidar a você que está lá no Facebook para partilhar os links para que mais pessoas possam juntar aqui a nossa transmissão. Nós estamos a falar do papel da ação social na promoção da educação em Angola, desafios e oportunidades. Este é o nosso tema. Alberto de Oliveira e Joaquim Mendes são meus convidados, estão aqui a então abordar este tema atual e atuante. E você que está do outro lado, claro, pode sempre contribuir com uma questão, com um comentário, e se quiser também pode sempre trazer aqui algumas referências para que nós possamos então ter um conhecimento mais consolidado, feito com tudo e por todos. Vamos avançar com o nosso programa e eu gostava de dar aqui as boas-vindas ao prezado Peterson. Peterson, seja bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da tua audiência, meu mano. Zé Mariano também está no Facebook, é nosso, é fiel. Zé Mariano, obrigado, seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho da tua audiência. Agora, vamos aqui combinar uma coisa. Acho que já está na hora de vocês também terem cultura, de começar a mandar alguma coisa para esse IBAN. O IBAN passa ali há muito tempo, família. Esse IBAN na tela, o IBAN está passando em rodapé, passa ali há muito tempo. Então façam lá um gesto bonito, né? Surpreendam-nos. Mandam aí alguma coisa, só queremos ver uma coisa, tá? Se calhar é hoje que vocês abrem as portas ao IBAN, já que estamos a falar de assistência social, começam a equilibrar a balança, hein? Vamos embora, tá? Estamos aqui à espera e você que fizer esse gesto, com certeza que nós vamos aqui, como se diz na gíria, adoçar o teu nome para que Deus também te possa abençoar. Bom, avançamos e a seguir gostava de inquirir dos meus convidados quais são as principais leis e regulamentos que regem o serviço social em Angola. Vamos começar por si, doutor Joaquim. Jurista é ele. Mas pronto, ambos trabalham nisso. Pronto, se eu falar, só deve ser com base às cábulas, né? Não, está à vontade. Com base às cábulas, mas quem entenda muito de lei, está aí meu colega de painel. Pronto, quando estamos a falar dos principais regulamentos que constituem os principais regulamentos da Constituição da República sobre o processo de ação social, nós estamos a falar da Lei de Base da Proteção Social número 7/4, é a principal lei do setor. A minha professora Mihaela Weber teria reprovado pela barba. Por isso que eu Lei disse. 74 de 15. Não é? Lei 74 de 15, não é? Ainda bem que a minha era o Eba não está entre nós. Eu disse assim, jurista é ele. Pronto. Vamos embora, continuando. Pronto, temos essa lei, não é? Também temos a lei da proteção, desenvolvimento da integração da criança, que é a lei, agora já não vamos falar barra, é a lei 25 de 12, né? É a lei de 25 de 12, a lei mais importante para quem trabalha com crianças em situações de vulnerabilidade, situações de risco, vamos melhor dizer. E a quarta lei, estamos a falar de a lei contra a violência doméstica, a lei número 25, 11, não é? De 11, né? Pronto, para não dizer barra, então, pronto, são as principais leis que na qual mencionei, não é? Eu acho que o doutor tem mais fundamento sobre Nosso essas leis. jurista, como é que essas leis regem então os procedimentos de ação social propriamente dita? O que cada uma significa para os assistentes sociais? O Joaquim terminou com a lei sobre a proteção e desenvolvimento integral da criança. Né? Exatamente. É a lei 25/12 de 22 de agosto. Essa lei é fundamental para a atuação do serviço social, não é? Na defesa dos direitos da criança. Da criança. É uma lei que vai propriamente orientar os profissionais nessa área, que vai dar orientações jurídicas e legais de como os profissionais dessa área devem se proceder em defesa dos direitos da criança. Depois falou também
da Lei de Bases da Proteção Social, que é a Lei 7.15.4 de 15 de outubro, que é o diploma principal que rege, não é, aqui este sistema. Esse diploma tem aqui duas parcelas, mas nós vamos falando apenas de uma, não é, que tem que ver propriamente com a proteção de base para os carenciados. A parte B, acho que não importa muito, Não tem importa que ver muito. com os contribuintes e outras coisas. Exatamente. Mas é a lei que vai aqui nos instruir, que vai aqui nos mostrar propriamente, dando orientações de como nós vamos proteger os carenciados, os vulneráveis, aquelas pessoas todas que necessitam. A parte disso, eu gostava de acrescentar a Constituição da República de Angola, por ser a Carta Magna, e a partir do seu artigo 30, a Constituição da República fala propriamente sobre direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, que vai nos ajudar aqui a estabelecer os principais fundamentos da proteção social. E isso nós vamos encontrar tudo aí, direitos à assistência social, proteção em família, também criança. Então estamos aqui a dizer que é uma lei que, de um lado, traz consigo um conjunto de normas jurídicas ou normas legais que nos conduzem ou que defendem as pessoas, desde crianças e adultos. E por um lado também é uma lei que até certo ponto dá legitimidade aos profissionais dessa área social, né, que vai dirigir a sua atividade laboral nessa área. E, conforme disse o Dr. Joaquim, Sim. quem lidera muito tem feito, não é? Por isso é que temos em aprovação todos estes diplomas legais. Obrigado, prezado jurista. Nós avançamos. A próxima questão tem que ver com qual o objetivo do serviço social. Eu penso que já foi aqui respondido, não é? Mas se calhar deveria dar um bocadinho mais de subsídios. Qual é o principal objetivo do serviço social? Doutor, para nós não sermos muito extenso nessa matéria sobre o objetivo dele, nós já estávamos a falar desde o gênese da conversa, que é combater a desigualdade social, não é? Conforme o doutor, meu colega fez menção, não é? O principal objetivo o nosso Estado angolano, ela não intenciona que em Angola tenha uma desigualdade social desequilibrada, não. A ideia principal é termos uma sociedade angolana equilibrada, não é? O principal objetivo é colocar até o cidadão dos últimos bolsos, assim podemos dizer, como se diz na gíria, do último bolso, não é? A terem contato com assistências hospitalares, não é? A terem contato com o fator educacional, a terem contato com qualquer serviço público, mas desde que seja bem atendido. Nós não queremos, a ideia principal da ação social não é trabalhar na desigualdade, não. O objetivo principal foi trabalhar na igualdade social. Há muito angolano, doutor Caxinda, né? Há muito angolanos, prontos, realmente o país encontra o estado que está, não é? Não vamos tapar o sol com peneira, mas entretanto alguns serviços funcionam, só muita gente não conhece que alguns serviços funcionam. Por exemplo, nós reclamamos de direitos humanos, onde não dá para reclamar de direitos humanos, não é? Existem instituições que estão aí para responder a assuntos que ferem a sensibilidade da desigualdade social, mas nós desabafamos em lugares inapropriados, não é? Não vou dar muitos detalhes, mas eu acho que os nossos jovens que estão aí em casa a nos assistirem, a nos apreciarem, eles compreendem isso. Muitas vezes fomos mal atendidos, vamos supor, a um banco, vamos supor, não é? É um banco privado, mas nós estamos a reclamar do país está mal. É uma instituição privada, nós vamos reclamar o país está mal, sim, mas existem pessoas, categorias e instituições de direito que é para poder rebater
o problema é em anexo, mas muitas vezes nós nos dirigimos com pessoas erradas e falamos em instituições erradas, não é? Mas não fugindo muito da pergunta, ela está aí para combater a desigualdade social. A ideia principal todos nós temos que estar igual na sociedade, temos que ter direito a tudo. Não existe que isto é para o fulano, isto é para cicrano, não. Angola é um país de todos e para todos, então todos devem usufruir desses benefícios que o mesmo país oferece. Esse é o principal objetivo da ação social. Em resumo, o combate da desigualdade social e promoção da igualdade acaba por ser o principal objetivo da assistência social, doutor, é isso? Prefiro responder essa pergunta. Eu não sei se ainda continua sendo a senhora Ana Paula de Sacramento ministra Sim. desta área. Sim. Prefiro responder essa pergunta com uma das suas falas ditas em 2024, no dia 31 de outubro, à margem de um workshop que se realizou em Luanda, em função da sua área, propriamente para falar sobre desafios e proteção social em Angola. Dizia a ministra que o investimento em proteção social deve ser entendido como uma condição fundamental para garantir, através de medidas concretas, a redução da vulnerabilidade, com particular atenção aos grupos específicos como as crianças, as pessoas com deficiência e os idosos. Então é aquilo que o Dr. Joaquim disse, combater a vulnerabilidade, e aqui acrescentando aquilo que nós vemos desde os artigos primeiros da Declaração Universal dos Direitos dos Cidadãos, que é propriamente a defesa, salvaguarda e proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Essa é porque dar vida, garantir um bom sistema de saúde, prestar assistência social, é propriamente salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos. Que o Estado não cria, atenção, o Estado não cria direitos fundamentais. Há que pessoas que entendem que o Estado pode cumprir ou não cumprir, porque é uma coisa que o Estado criou, então o Estado pode fazer ou não. Não, o Estado não cria direitos fundamentais. O Estado reconhece-os na Constituição da República de Angola para que estes mesmos direitos não sejam violados, porque direitos fundamentais são direitos naturais, inerentes aos cidadãos desde o seu nascimento, não é? Então, o fim último, conforme disse o Dr. Joaquim, é salvaguardar e garantir todos estes direitos. Obrigado, Dr. Alberto, pela sua posição relativamente ao ponto em questão. Eu estava agora a perguntar-lhes qual é a relação que tem a assistência social e a reinserção social. É a mesma coisa? Falar da assistência social é a mesma coisa que falar da reinserção social? Reinserção social? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Dr. Caxinda, nosso apresentador magnífico, né? Quando estamos a falar de assistência social, nós vamos, enfermagem diz sim, primeiros socorros, né? Na ação social nós falamos de assistência social. Quando estamos a falar de assistência social, são as preliminares, não é? Preliminares que um técnico tem no primeiro contacto que se deparar com qualquer cidadão em situações de vulnerabilidade ou em questão de conflito com lei também, porque a ação social cai também nesse caminho. Ela tem essa obrigação de fazer a primeira assistência social. Tem a ver com o inquérito, saber da pessoa o que se passa na realidade. Agora, quando estamos a falar de inserção social ou reinserção social, nós estamos a falar da solução após dar assistência social. É exatamente isso. Obrigado, líder. Jurista, tem aí alguma nota, se calhar, a acrescentar relativamente à diferença ou semelhança entre essas duas situações, assistência social e reinserção social? Eu penso que os dois, embora diferentes, conforme disse o Dr. Joaquim, mas andam juntos, não é?
Obviamente, tem de andar juntos. A assistência social é para um cidadão colocado na sociedade, não é? Nós vamos lá atender, conforme disse o Dr. Joaquim, exemplo de primeiros cuidados. A reinserção social tem muito a ver com aquele indivíduo que falhou com a sociedade. Aquele indivíduo que falhou com a sociedade, aquele indivíduo que violou normas sociais, normas costumeiras, não é, da sociedade, e como consequência disso sofre, por exemplo, uma sanção. Aqui poderíamos trazer como exemplo prático, porque é o mais conhecido, os presos. Ele roubou, por exemplo, o indivíduo roubou, o indivíduo matou, infringiu a lei de uma ou outra forma, é preso, e ele, quando é libertado, quando volta, acontece que muitas das vezes, devido ao tipo de crime que cometeu, devido ao tipo de erro que cometeu, ele não é bem visto na sociedade, ele não é aceito novamente na sociedade. Daí que entramos para um processo de voltar a lhe colocar na sociedade como um cidadão normal. Daí a expressão reinserção, que é feita, não é, também por assistentes sociais. Então vamos aqui entender a reinserção como uma forma de voltar o indivíduo na sociedade, que pode ser feita por meio de reabilitações, formações profissionais ou acadêmicas, aconselhamento, pronto. Nos mais difíceis dos casos chamam pastores espirituais, não é? Porque os irmãos precisam de uma formação para... Deixa só mais dar subsídio do que o doutor estava a dizer. Dentro desse pacote existem 3 fases. O primeiro tem a ver com a fase inicial de assistência social, que é o inquérito, não é? E vamos supondo que uma criança a conflito com lei foi abusada sexualmente pelos próprios progenitores, não é? Nós vemos agora numa das províncias o adulto que violentou uma criança de 5 anos. Sim. Na banda tudo é possível. Acompanhamos esse facto. Por exemplo, esta criança, ela não pode permanecer na família. Logo, o Estado angolano, na responsabilidade do Instituto Nacional da Criança e do Tribunal de Julgado de Menores, tem a obrigação de reter a criança e colocar a qualquer centro de acolhimento que tenha disponibilidade para a recepção da mesma criança. Então, dentro dessa situação, há uma medida, há uma forma de acompanhamento por parte dos técnicos sociais, porque aí tem muitos fatores, tem fatores que mexem com a psique da própria criança, entra os psicólogos, entra muita área de serviço em ação, Mas o objetivo final é mandar para uma possível reunificação familiar. Nessa reunificação familiar é onde entra o pacote final que o doutor fez menção, que é a recepção. Mandar novamente para a sociedade, no caso da menina estiver em condições de voltar para a família. Porque segundo o INAC, a criança tem o poder e a liberdade de escolher onde ficar. Quando estamos diante de um lapso cometido pelos próprios progenitores, que são os familiares, as crianças têm essa legitimidade. Então, de acordo a essas normas, analisa-se se pode-se mandar de volta para a família, que é o pacote da reinserção familiar, que fala voltar para a sociedade, voltar para a escola, voltar para outros. Este pacote todo, quando estamos a falar de assistência familiar e assistência social, é um pacote muito amplo, não é abrangido só por 2 coisas, não, é muito amplo. Tem ali, conforme eu fiz menção, tem o pacote de reunificação familiar, acompanhamento com psicólogo, que depois termina com a recepção familiar. Então é exatamente isso, doutor. Obrigado mais uma vez. Eu vou entrar aqui para o Facebook, onde precisamos verificar, antes de evoluirmos para a segunda parte do nosso roteiro, as pessoas que estão aqui da Pedra e Cal na liderança. Nós também estamos assim, os nossos telespectadores fiéis, e precisamos fazer aqui uma leitura rápida de quem é quem e de quem está a nos acompanhar. Está connosco o Levita Domingos, bem-aja, manos, estamos acompanhando votos de bom programa.
Edgar Jerónimo está lá do outro lado e diz: Dr. Joaquim Mendes, homem por quem tenho muita estima e consideração pelo seu trabalho como assistente social. É um amigo, Edgar Jerónimo, futebol clube executivo. Pronto, mandaram-te aqui um rala-beco. Um amigo Edgar, Moninho, estamos juntos. Boa. O Chile Comanho, tarde, mas chegamos, força e bem-aja, estamos acompanhando. Bem-aja e coragem, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, sigam-nos brindando com conteúdos valorosos. Obrigado, nosso maior fã, está aí do outro lado. E pronto, tem aqui uma questão deixada pelo prezado Levita Domingos. Como avaliam uma reinserção social em Angola? Acreditam que há acompanhamento rigoroso para ex-presidiários? Se não, que medidas vocês sugerem? Não percebi a questão. Como avaliam a reinserção social em Angola? Acreditam que há acompanhamento rigoroso para ex-presidiários? Se não, que medidas podem avançar como sugestão? No princípio do programa eu dizia que a ação social é um ministério que está dentro de todos os ministérios, não é? Normalmente a ação social, como Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, ela simplesmente combate a vulnerabilidade, combate crimes sensíveis ligados a menores, não é? Também combate a questão de condições precárias de cidadão. Prontos, mas entretanto existem algumas instituições que também têm assistente social, no caso também da instituição a instituição pública do Ministério do Interior, ele também tem esse departamento de ação social e as políticas são totalmente diferentes. Nós não vamos aqui dar uma resposta taxativa. Eu, particularmente, como técnico social, não vou dar uma resposta taxativa de que os nossos presidiários são acompanhados por não haver prova concreta, não é? Mas, entretanto, eu digo assim, em todas as instituições que têm técnico social, a ação social funciona bem ou mal, mas funciona. Não vou dizer se lá funciona ou não, porque nunca tive esse contato com nenhum técnico social ligado ao Ministério do Interior, nem Ministério da Defesa, nunca tive esse contato, mas das outras instituições já tivemos este contato. Eu não sei se o doutor tem uma opinião contrária à minha, se funciona ou não funciona, não é? Sim, doutor, é contigo. Se realmente funciona como tal, não sabemos. Tanto é que a nossa realidade nos mostra que ex-presos, por exemplo, não é? O indivíduo, depois de sair da prisão e voltar à sociedade, parece ser esquecido. Eu não sei realmente se os presos sem nome, penso que a expressão faz-me compreender, faz com que me compreendam, os presos sem nome, aqueles jovens dos bairros lá que roubam, matam, fazem todos os outros males, vão presos, depois saem, na sociedade são acompanhados, não sei. E uma das provas, uma das coisas que pode testificar isso que digo é se calhar o facto deles, depois de sair da prisão, voltarem a cometer a mesmo lapso, sim. E depois voltam lá. E voltam. Tanto é que há indivíduos que dizem que nós já estamos habituados, é a nossa casa. Virou rotina. Virou rotina. É fruto de que não estão a ser acompanhados. Nós tivemos essa discussão, penso que há 2 anos na universidade, enquanto acompanhava a minha chefe numa das suas aulas. E levantou-se aí uma discussão entre um colega que é psicólogo e outra que é do Ministério do Interior. E a colega do Ministério do Interior defendia que estes irmãos nossos, que depois saem da prisão, são acompanhados. Se são ou não acompanhados, não sei ao certo, mas prefiro acreditar que
são acompanhados, mesmo, conforme disse o Dr. Joaquim, mesmo que não seja na sua É totalidade. uma crença contraditória, não, doutor Júlio? Exatamente. Fez uma narrativa que denota falta de acompanhamento, mas ainda assim prefere acreditar É que se há. olharmos para a realidade social, é se olharmos para a realidade desse indivíduo, um alcoólatra que é acompanhado, que é tratado, com o alcoólatra que não é tratado, tem diferença. Um não aceita que é alcoólatra, permanece no vício, o outro aceita e vai marcando passos para deixar. Não é? E eu digo, se o indivíduo saiu da prisão, é colocado novamente no seio social, depois volta à prisão com o mesmo motivo que o levou lá da outra vez, é a mostra clara de que estes não são Acompanhados. A prova disso é que nós várias vezes já nos deparamos na rua, nas ruas de Luanda, com indivíduos que naquele mesmo dia estavam a sair da prisão porque foram soltos, saíram, nem sequer transporte houve para os acompanhar até as suas casas. Então aqui questiona-se que acompanhamento é que há. Não sei se me faz perceber. Prefiro crer que são acompanhados. Mas entretanto, eu vou banhar mais no ramo de crianças, não é? Porque eu estou mais específico para aquela área. A Instituição Nacional da Criança, ela cria uma norma para os centros de acolhimento de que uma criança que foi acolhida, não é? Com base à proteção social, que é um dos pilares que nós já falamos lá em cima. Uma criança que foi acolhida pelo um centro, foi encaminhado pelo Instituto Nacional da Criança, não é? Ele ainda que vem com essa teoria de que eles já não, no caso de eles abandonarem a instituição, já não podem ser reinseridos dentro da instituição, por conta de que acho que esse exemplo vai fazer sentido com o comportamento de certos adultos que também saem desses lugares, depois voltam a fazer as mesmas coisas, porque existe um fator fundamental nas ruas, que no final vamos já falar disso. Existe um fator fundamental sobre o comportamento de crianças nas ruas. Elas estão acostumadas e aculturadas, doutor, vou já terminar, eles estão aculturados com um tipo de comportamento que é de receber qualquer doação assim, de pedintes, pronto, eles estão acostumados com isso, não é? Como crianças estão acostumados com isto, então quando são colocados dentro de uma instituição para devido acompanhamento, muitas vezes elas não vejam isto, não têm isto, têm comida, têm educação, mas não têm não têm a mesma atenção, não tem essa ajuda que eles, entre aspas, que também se ajuda, não tem isso lá dentro da instituição. Então eles vivem de forma aflita. E o que eles fazem? Eles fogem e vão novamente para a rua. E na rua nós não conseguimos novamente reter a criança para ser reinserido devido às normas que se criou. Logo é uma criança que, pronto, nós vamos lidar como uma criança que se beneficia das oportunidades que as ruas oferecem. Entretanto, isso faz relação com o comportamento de certos adultos. Às vezes eles estão acompanhados, muitas das vezes é o hábito que se criou dentro, ou seja, fora da rua. Existem aquelas pessoas que, pronto, nós vamos falar, vamos mostrar bases fundamentais, mas o seu comportamento, a sua aculturação sobre o que ele fazia ainda não saiu, vai voltar a fazer. E esse é um dos fatores que às vezes faz com que nós como cidadão angolano, julgamos que não haja um acompanhamento social. Conforme falamos muito bem, se há ou não há, mas nós sabemos que funciona, os serviços sociais em todas as instituições públicas, funciona. Obrigado, Dr. Joaquim. Quero acrescentar algo, está à vontade. O Dr. Joaquim acaba de dizer aqui de uma norma do INAC que prima o seguinte: a criança que estiver num centro de acolhimento, se sair já não pode voltar.
Essa é aquela ideia de que uma batata podre contamina as outras. Exatamente. Mas se essa é a ideia, uma instituição como o INAC, a meu ver, não poderia ter uma norma do gênero. Porque se o INAC é o Instituto Nacional da Criança, significa dizer que deve defender os direitos das crianças, deve proteger principalmente a integridade física e psicológica da criança. Criança na rua está exposta a muitas situações. Aqui o INAC passa a ideia de um pai que desistiu do filho por conta dos seus pecados. Não sei se me faço perceber. Tranquilo. Olhe para a ideia de Lucas 15:11. A Bíblia traz a parábola do filho pródigo, que na casa do pai tinha tudo, tinha boa educação, tinha comida em abundância, mas decidiu sair da casa do pai e viveu de forma desordenada, prostituiu-se, gastou e tudo mais. Esse pai podia também dizer que este filho foi contaminado pelos vícios do mundo, então não poderia regressar a casa para não contaminar o irmão que lá ficou, que era o bom irmão, né? Ou pelo menos aqui visto ou tido como bom irmão. Mas o filho volta a casa e o pai aceita o filho. E mesmo até as pessoas do INAC, tal como nós, somos aquelas pessoas que diariamente pecamos, não é? Mas Deus não desiste de nós. Ou seja, independentemente dos nossos pecados e das nossas falhas, Deus nos aceita. A luta de Deus conosco é diária, é constante, até que a gente mude. Ao trazer uma norma do gênero, entendemos que o indivíduo não aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. É verdade. No entanto, ao trazer uma norma do gênero, o INAC acaba violando os direitos das crianças, porque é obrigação do INAC, enquanto Instituto Nacional da Criança, protegê-la independentemente de qualquer situação. Se tirou o indivíduo, a criança, das ruas para um centro de reabilitação e depois a criança sai do centro, volta na rua, aqui dá-nos várias ideias. A primeira ideia é que a criança, conforme disse o Dr. Joaquim, está acostumada com essa vida lá na rua, tem mais facilidades, ela não está habituada a um ambiente fechado e educativo, bem estruturado. Então a luta deve ser constante, não desistir até que a criança, não é, se acostume. Agora, é bem verdade também que muitas crianças têm deixado a desejar, é bem verdade, mas a ideia que se passa aqui é que, sendo uma instituição tal conforme é, sendo o Estado, não é, sendo esse conjunto de normas jurídicas que nós temos e não só, é que não pode dar costas. Isso é... Doutor, vou fazer compreender algumas informações. Eu acho que é escusado, que não estamos a falar do INAC, meus convidados. Sim, exatamente. E as normas do INAC não são aqui convocadas. Me perdoem, mas vamos... Mas deixa-me só, doutor... Há muitas questões ainda para fazer. Doutor... E não vamos aqui só para poder enfatizar com a ideia do INAC, filho pródigo. Cada lei é uma lei, a norma está errada, está certo, não sei, vocês é que sabem. Mas a lei não pode ferir direitos fundamentais. Prontos. Não, continuando, doutor, indo aqui para a próxima questão, se é política, e eventualmente poderemos estar aqui no bate-bocas e não vamos aqui chegar a consenso nenhum. E depois, com certeza, no off, os meus convidados vão falar sobre isso. Você que está lá em casa quer saber disso, eu lamento, mas pesquisem. Outro dia com mais calma talvez venhamos aqui para trazer esse assunto. Para já, nós queremos esgotar aqui todas as questões que temos no nosso roteiro relativamente à assistência social. Avançamos e entramos para a segunda parte, que tem a ver com o papel do serviço social na promoção da educação em Angola. Para já a pergunta é: como o serviço social se insere então na promoção da educação em Angola? Vamos começar por si, Dr. Joaquim. Como é que o assistente social pode servir de entidade promotora da educação?
Eh, Nós vamos partir do princípio quando dizíamos que a nossa ação social em Angola ainda não é visível, não é? Não é visível por vários fatores, não é? Os técnicos sociais são capacitados para combater algumas irregularidades da criança ou do aluno ou do cidadão dentro de uma determinada instituição, mas infelizmente vou concordar com o doutor que temos poucos técnicos sociais em Angola e também existem muitas instituições que não conhecem do serviço social dentro da sua instituição, não sabem os benefícios que a ação social pode trazer dentro da sua própria instituição. Agora, como ela pode agir dentro de uma determinada instituição? Vamos saber a partir do comportamento do indivíduo. Vamos supor uma instituição, uma escola, não é? Vamos supor numa escola um aluno apresenta comportamentos inadequados de forma regular. Prontos, como professor, todo mundo vai ter que chamar encarregado, explicar e dar sanções, achando que isso é o mais certo. Não, isso não é o mais certo. A ação social deve agir. Como professor, o papel fundamental é controlar, lecionar e administrar a turmas. Como técnico social, tem a ver no sentido de trabalhar no comportamento da criança, saber o gênese da criança, saber a origem da criança, tirar proveitos de acordo a conversa com a paternidade da criança, que são os progenitores da criança ou do cidadão. Estou a focar muito na criança, estou a pensar que sou do INAC. Sim, a ação social ela funciona o papel fundamental é trabalhar simplesmente nos comportamentos, trabalhar nas desigualdades. Ainda temos casos de bullying dentro das instituições, sobretudo com cidadãos que não são do mesmo aspecto físico que nós, perdoa-me o termo, não é? Ainda tem essa desigualdade, conforme falamos que o objetivo principal é trazer a igualdade social, e existem instituições que não é as instituições que fazem o bullying, mas as pessoas que lá estão, uma classe particularizada tem feito ou tem abusado da bondade dos mais tímidos. A ação social ela trabalha também para a autoestima de pessoas com comportamentos ou com pessoas de autoestima baixo, com pessoas com pessoas com problemas de vulnerabilidade extrema dentro de uma determinada instituição, quer seja pública ou privada. Ela vai até ali. O papel fundamental no setor da educação minha opinião pessoal, eu vou dizer assim, minha opinião pessoal, não que está escrito em alguma coisa, minha opinião pessoal é que a ação social ela deve trazer paz ao pedagogo. Vamos dizer assim, o pedagogo pode se preocupar com qualquer matéria, qualquer problema administrativo, mas quem pode trabalhar nesses comportamentos, nessas irregularidades, nesses furtos, nesses bullings, é o serviço social dentro de uma determinada instituição. O fator temos técnico social, mas as escolas não têm, as escolas públicas como privada, esse é um problema até que dizia sempre o Coronel Bernardo, um professor também administrativo, né? Que não funciona em um país normal, não é? Professor é professor, administrativo, podem exercer, mas em locais diferentes, né? Então uma escola deve funcionar todas as áreas, inclusive a ação social dela deve funcionar. O problema é que as escolas públicas e privadas não temos ainda ação social. Vou focar mais nas escolas privadas, não temos ação social, temos a classe administrativa, mas se envolvêssemos as classes, ou se envolvêssemos os técnicos sociais, conforme os hospitais públicos e privados têm, é de certeza que não teríamos grandes problemas de
grandes problemas de comportamento desviante, grandes problemas de também o que eu não queria falar, mas tenho de falar de uso de produtos inapropriados dentro das escolas. Estamos a falar posso dizer isso, né? De drogas, né? Se tivéssemos técnicos sociais, as escolas não poderiam funcionar dessa maneira. E a ação social, quer dizer, é o principal foco que combate o setor educacional e, sobretudo, a igualdade dos cidadãos dentro de uma determinada instituição. Obrigado, Dr. Joaquim Mendes. Assim vamos então ouvir o nosso jurista relativamente ao papel da ação social na promoção da educação em Angola. A assistência social já faz alguma coisa no que diz respeito à promoção da educação? Penso que sim. Porque nas escolas, um dos papéis do assistente social passa fundamentalmente em garantir o direito à educação. Depois, o Dr. Joaquim falou muito bem, tem que ver também com a própria promoção da permanência e inclusão, não é, aqui acadêmica ou social no seio acadêmico. E o Dr. Joaquim falava aqui de algumas coisas que levaram-me assim à reflexão. Hoje nós vemos escolas, por exemplo, em que 10 turmas, 70% dos estudantes está a tirar negativas e o problema é dos estudantes. Dos estudantes. Não sei, é dos estudantes. Exatamente. Ou seja, não existe nessas instituições de ensino um profissional que trabalhe com as crianças de formas a perceber que crianças ou adolescentes, de formas a perceber o motivo que os faz tirar assim tanta negativa. A criança está distraída na escola, não existe, porque aqui a ação social vai servir também de ponte entre a escola e as famílias e depois a própria sociedade. Exatamente. É o que o Dr. Joaquim falou. Se o estudante, a criança está a ter dificuldades na escola, precisamos de um assistente social, porque no final do dia o papel do professor será unicamente transmitir a matéria que ele trouxe. Ele está nem aí. Certos professores estão nem aí se o estudante é negativo, a criança está bem ou não está bem. Depois chama o encarregado da educação, o professor diz apenas que o filho está distraído, não está a prestar atenção. Mas se tivéssemos um assistente social na escola, poderia, de certa forma, identificar essas situações, não é? E aqui fazer ponte entre a família e a escola, de formas a resolverem essa situação. Essa situação, exatamente. Depois, há crianças que fogem das instituições de ensino. O Dr. Joaquim tocou aqui num ponto, por conta do bullying, devido às diferenças, tanto culturais, sociais, econômicas, às vezes mesmo religiosas, acabam sofrendo bullying. Então a criança afasta-se da escola. Nós temos que ter um assistente social que possa trabalhar nessa questão. E o assistente social aqui agora até começo a pensar, tinha de ganhar bem, porque acaba fazendo também aqui trabalho de psicólogo. Olha, tá também, isso faz parte de quais são os principais desafios. Acho que o doutor já preparou essa questão. Tem que ir fazendo o trabalho também. Exatamente, né? exatamente. A psique da criança tem que entender os seus fatores. Exatamente. Eu vou terminar com algo que me chamou muita atenção na intervenção do Dr. Joaquim. É que a falta de assistentes sociais nas escolas acaba nos mostrando também a nossa incapacidade de formar crianças para que no futuro breve se tornem bons cidadãos. Se nós temos bullying na escola, temos separação, porque infelizmente em Angola, em outras paradas do mundo, nós criamos uma sociedade de níveis, em que às vezes o pai que tem é que orienta o filho a não lidar com o filho, com a criança que não tem. Criamos uma sociedade em que quem veste bem tem dinheiro, não pode lidar ou até ignorante com quem não veste bem. Agora quem tem iPhone, eu antes não usava iPhone, agora começaram a me desmerecer, pronto, vou me igualar ao vosso nível, não sei se me faço perceber. Exatamente. Essa ideia toda, esse grau de superioridade que nós temos,
na sociedade e de inferioridade acaba separando. Tanto é que nós vemos nas escolas e até mesmo no ensino superior. Há um grupo formado e há um outro grupo também. O grupo A é das estrelas, daqueles que quando saem do portão, saem da universidade, estão no portão. Os VIPs. Os VIPs, o transporte apareceu. O grupo B é daqueles que, pronto, vamos sair da Universidade Católica até na Shoprite, porque já não temos dinheiro suficiente para o táxi, aí vamos pegar a Vila de Viana, se não tiver vamos caminhar até ao bar. Já uma separação por conta de todas essas questões. Então precisávamos de ter assistentes sociais nas instituições de ensino, principalmente para manter a inclusão acadêmica, para manter a unidade entre as pessoas, porque uma sociedade formada na ideia de que quem tem, separa-se do que não tem, raça, cor da pele nos separa. Estamos a formar pessoas que amanhã não terão amor ao próximo, não terão capacidade suficiente para construir a Angola que nós queremos. E dando exemplo, só um exemplo, eu trabalhei com uma menina, não sei se essa altura está me acompanhar, ela é cadeirante. Sim. É uma menina que o vídeo dele viralizou muito nas redes sociais. Trata-se de uma menina chamada Joyce, não é? Joyce Monteiro, que foi encaminhada a uma instituição privada, a um centro de acolhimento, ao mando do antigo governador da província de Luanda. Eu trabalhei com essa menina no processo da inclusão social, por acaso ela estudou aqui na Escola Branca, Vila Estoril. É uma menina que, pronto, ela entrou já com pensamentos de que não seria aceite, e ela nunca estudou a princípio, já estava com 17 anos de idade. É uma menina que zongava ovos, até já apareceu com aquele ator nacional, o Talibã, já apareceu nos vídeos com ela. Tem vídeos dela em redes sociais, não é? Pronto, trabalhamos com essa menina e resultou. Hoje ela sabe ler, foi já também reunificada, que é aquele processo de reinserção social, também já fechamos o pacote e hoje em dia encontra-se já bem estruturada, digamos, não bem financeiramente como psicologicamente. Recebeu sim ajuda pelo governo da província de Luanda, recebeu. Está já com a família bem feliz. Então não vamos divulgar a localização da menina, mas se trabalhássemos nesse aspecto, as escolas trabalhassem nesse aspecto, que é que o doutor acabou de fazer menção, que muitas das vezes esses comportamentos também acabam ser feridos pelos próprios professores, que acabam dando protagonismo nas crianças da classe A, não é, né? Por questão de... Se olhares a luta da criança da classe A com da classe B, da classe A tem sempre razão. Da classe A, obviamente. Há uma página no Facebook da Armênia, não sei se acompanham, passam assim vídeos que tratam, sim, não, até mesmo pessoas, realidades sociais, dão exemplos de género, em que o pobre é sempre afastado, e a luta entre o filho do empresário e o filho do pobre, o filho do empresário tinha sempre razão. E a diretora depois diz, não, o pai dele, nessa instituição, dá anualmente 200 milhões. Como é que nós vamos dar razão a um indivíduo que está aqui por bolsa? Vamos perder 200 milhões. E o Dr. Joaquim falou, as instituições às vezes contribuem nisso. E eu não sei se realmente 100% que existe de escolas, pelo menos em Luanda, tem assistentes sociais, não sei. Se calhar as pessoas não querem gastar com esses profissionais. Bom, isso nos leva à nossa próxima questão, que tem que ver com os principais desafios da assistência social no contexto angolano. Mas eu acredito que isso também já foi dito, daí que eu vou avançar para outra. Quais são os principais desafios do sistema de ensino angolano para os assistentes sociais, né? Nós temos um sistema de ensino em Angola e como ele pode ser desafiador para quem é assistente social. Vamos começar com o Dr. Alberto. Por favor, tira a questão. Quão desafiador pode ser o sistema de ensino angolano para os assistentes sociais? E, sobretudo, analisando o contexto em que estamos inseridos, né? Parece que as escolas em Angola são o que são. Como é que essa realidade pode desafiar
os assistentes sociais a cumprirem aquilo que efetivamente deveriam fazer? Eu penso que o desafio dos assistentes sociais começa principalmente pela diversidade cultural, social e econômica que eles encontram nas instituições de ensino. Lidar com pessoas que têm educação diferente, lidar com pessoas que vêm de lados diferentes, cada um com o seu temperamento, é complicado. Agora, o principal desafio, e porque nós, eu acho que está aí, é até uma das questões, eu vou já assim dar, o principal desafio é a falta de investimento para estes profissionais, é a falta de valorização a estes profissionais, é o não compreender dessas instituições de que se tivessem estes profissionais, os seus trabalhos seriam cada vez mais fáceis. Eu não sei realmente se no orçamento dessas instituições consta verbas para os assistentes sociais. Então eles vão lidar com principalmente esse desafio, falta de apoio. E a falta de apoio e essa falta de apoio leva a que os assistentes sociais não sejam tidos nem achados nas instituições de ensino. Há aqui um setor do país, não vamos mencionar, que há alguns profissionais que tenham que estar aí para principalmente salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos, mas não estão aí porque muitos alegam que vão gastar muito ao Estado. O Estado vai gastar muito dinheiro com os profissionais, então não podem estar aí. Pois o privado também vai gastar muito, então não podem estar aí. Daí que as instituições deixam com que esse trabalho de assistente social seja feito pelo professor. E é o professor que não tem formação em assistência social. É o professor que também é professor e nem sequer sabe lidar, ou pelo menos não é humano. A grande dificuldade, a meu ver, das maiores dificuldades que estes profissionais encontram na sua área é propriamente essa falta de investimento, essa falta de apoio. Eu por acaso não conheço muito dessa área, se calhar o pouco que sei é muito em função também de ser um agente filantrópico, muito em função também de lidar no dia a dia, tanto nas nossas atividades laborais, não só com pessoas que carecem de alguma os mais necessitados, e o termo mais necessitados aqui mostra que todo angolano é necessitado, não é? Então, pronto, os mais necessitados do que nós, nas nossas palestras, vamos sempre lidar com pessoas, encontrar pessoas assim. E quando não se reconhece esse outro lado do saber, esse outro lado da vida ou da sociedade, é difícil. Obrigado, doutor. Líder Joaquim, qual é a tua percepção? Qual é a principal dificuldade que os assistentes sociais enfrentam no contexto angolano? Eu até estava a pensar que vou divergir muito com o doutor. Acabamos por pensar da mesma maneira, não sei se temos a mesma fonte de conhecimento. Não sei, né? É a fonte social, né, nesse caso. Sim, mas pronto, não há muita divergência, entretanto, são mais a profundidade de alguns conceitos. Primeiro estamos a falar a falta de profissionais. Quando estamos a falar da falta de profissionais, não é que não haja profissionais, há profissionais, mas infelizmente as instituições que têm estes técnicos sociais são técnicos adaptados, não é? São técnicos que não são formados na área. Nós conseguimos ainda ver... Eu sou pastor a fazer esse trabalho de psicólogo. Eu consegui ver num hospital público, eu falo com base assim a experiência, num hospital público há uma criança que foi abandonada pelos pais, não é? Pela mãe, pelos pais não é? Acredito que a mãe não sabe quem é o pai, por isso é que tomou essa ação, abandonou uma criança num hospital. Quando abandona uma criança num hospital, esse não é trabalho de enfermeiros nem dos doutores, esse é trabalho de serviço social. Por não ser perito na área, acabou por estragando o trabalho.
e por outro tem a ver com aquela criança que nós todos vimos nas redes sociais, que a criança chorava por não ter pai e foi fita colada com... Isso é por falta de não ter um técnico sociais. Na verdade são situações muito sensíveis. Eu acabo por concordar com o doutor quando dizia que, pronto, muitas vezes a falta de orçamento para tais acaba dificultando alguns técnicos profissionais. Vou dizer assim, por exemplo, eu que estou formado nesta área, quanto é que uma escola, um hospital privado podia me pagar? Eu não tenho rendimento se não ter trabalhos específicos, então são coisas que acontecem não de forma simultânea, são coisas que acontecem, não são regulares, não é? Elas acontecem de forma ocasional, então se acontece de forma ocasional, então qualquer técnico da equipa de enfermagem pode ser adaptada a depender do caso, e muitas das vezes estes que são adaptados acabam por estragar o bom nome que Angola já acarreta, não é? Outro grande desafio que tem a ver com a falta de verbas. Realmente temos técnicos sociais, alguns bem sucedidos, não é? Alguns bem pagos, não é? Alguns que estão bem financeiramente. Não é o meu caso, doutor. Alguns que estão bem financeiramente, entretanto também tem aqueles que sabem da matéria, mas não mergulham. Sabem da matéria, mas não são contratados em função daqueles aspectos que também já falamos. Pronto, eu vou dizer, esses dois são os dois problemas, esses dois. A falta de profissionalismo, ou de profissionais competentes na área, e a falta de orçamentos. E se formos a ver, as instituições privadas, elas têm mais técnicos sociais do que as instituições públicas. Por quê? Porque as instituições públicas não existe um concurso público para assistentes sociais, não existe. Então as instituições privadas, elas formam técnicos sociais que podem ser depois incluídos dentro dos setores sociais quando forem para instituições públicas. Então esses são os principais desafios. Não temos muitos técnicos sociais em Angola, se calhar somos poucos, né? E como é que avaliam o nível de investimento? Acham que o executivo dá alguma atenção acima da média? A atenção é reduzida? Como é que olham para isso? Deixa só dar esse remate, né? Algumas pesquisas apontam para uma certa falta de cabimentação orçamental. Ela dá. Os ministérios foram adaptados. Ela está a personalizar o ministério. A pessoa quem o lidera. Sim. As instituições foram agrupadas, não é? Se esse é o termo que podemos usar. Por exemplo, hoje a administração conseguimos ver a inclusão da ação social de antigos combatentes e veteranos da pátria, algo que poderíamos ver apenas como uma instituição que trabalha simplesmente na vulnerabilidade da pessoa. Hoje até os antigos combatentes fazem parte do pacote de atendimento da administração de serviço social antigos combatentes. Por isso vamos dizer assim, tem sim uma certa atenção, tem sim uma certa atenção. Temos também ali o grande problema aí, estamos a falar do fator destino das atenções, não é? O destino das atenções. As instituições públicas e a cada setor são orçamentados, não é? São orçamentados, não vamos discutir isso, né? Podemos falar fora das câmeras, né? Não vamos discutir isso, né? Mas temos bons técnicos sociais em instituições públicas. Todos os técnicos que trabalham na administração para o setor social são técnicos, se calhar uns adquiriram a formação após estarem dentro, outros nem por isso, mas temos tido bons resultados nessa área da ação social. O problema existe um programa de ajuda, não é? Existe um programa, uma planilha de ajuda ou de
atendimento, esse é o termo correto, existe uma planilha de atendimento. Nem sempre o atendimento vai bater para a vulnerabilidade de quem a gente almeja. Às vezes já tem um programa traçado para quem se pretende ajudar. E muitas vezes aqueles que não são ajudados ou atendidos já é que, pronto, têm esse comentário que consegue ferir um pouquinho o serviço de ação social com a administração de qualquer município. Eu acho que dá-se ou não? Dá-se. Muito obrigado. Líder Alberto, bom, parece que o camarada que trabalha no setor diz que se dá. Líder, qual é a observação que faz? O plafond já cobre aquilo que são as exigências? Eu penso que os orçamentos nunca vão suprir todas as nossas necessidades. Nunca. Daí que, mesmo apesar de termos um OGE definido, o Estado ainda aloca verbas, não é, para atender a outras situações. Eu penso que tem havido sim investimento, porque se estamos a falar de pessoas vulneráveis, nós podemos olhar em muitos projetos do Estado, muitas ações do Estado, que ajudam a combater essa vulnerabilidade. Nós temos pessoas necessitadas, por exemplo, que não conseguem pagar uma instituição de ensino, o Estado tem bolsas de estudo por via das suas instituições públicas. Eu em todos os casos, meus caros, eu penso que tem havido sim investimento. Agora, a materialização prática de certas coisas é aí onde nós temos falhado. Tem havido sim investimento, tem havido boa vontade, e o que nos prova isso é o facto de, em Angola, o Estado ter aprovado uma série de leis, não é, que defendem essa outra área de saber, essa outra área profissional. Tem havido investimento. Permita-me só, para fechar esse ponto, o Dr. Joaquim falou de uma coisa muito importante, quando deu o exemplo do ocorrido no Hospital Zancote. Olha aqui, a falta de assistentes sociais nas instituições leva as pessoas a cometerem até crime. Até crime, exatamente. Leva as pessoas a cometerem até crime. Leva as pessoas a mancharem um bom nome das instituições públicas. A criança está a chorar, que vão fitacular a boca da criança porque está a fazer muito barulho. Escolhi uma outra profissão, se calhar a profissão de anjo, né? Lá nos céus, penso que não tenha barulho. É uma questão só de muitas instituições perceberem o projeto ou a ideia do Estado, do governo, e procurar valorizar esse outro lado profissional. E mesmo as instituições públicas façam também os seus orçamentos, porque um assistente social numa empresa, numa instituição ajuda muito, ajuda no próprio desenvolvimento da empresa, ajuda na ação social da empresa para com os outros, e as instituições têm de pensar assim. E eu estava a analisar isso. As empresas todas que estão a ajudar o governo angolano nessa fase de calamidade que estamos a passar em Benguela, direto ou indiretamente já começam a ganhar pontos. Exatamente. Né? É isso que as instituições têm de pensar também. Exatamente. Direto ou indiretamente já começam a ganhar pontos. Amanhã, quando essa empresa, essa instituição tiver alguma situação, o Estado também consegue ser um pouco mais flexível, porque sabe que essa instituição tem sido fiel. Não é, na sua missão, na sua posição como um parceiro do Estado. Obrigado, líder. Vou a seguir mais uma vez dar uma vistoria rápida aqui ao Facebook para verificar quem está ali conosco, quem se juntou somente agora. Está conosco o prezado Fênix, o Quaquissime Malcolm X. Fênix, muito obrigado, brada, pela tua audiência. Está aí do outro lado, é um enorme prazer tê-lo aí conosco. Pedro Mabide Sela Tungulo, o realizador Pro Max, também está ligado. O duro, mais duro que a ponta anteontem. Maravilha, Fênix, deixo aqui uma observação. A assistência social na nossa realidade só existe como formação, não existe na execução.
quais instituições sociais realmente fazem o seu trabalho em Angola? É uma pergunta que deixava aqui pelo Fênix. Fênix, obrigado pela questão. Luciano Sassuca, HP ou HIP, se preferir. Meu amigo, Luciano. Acompanhando. Luciano, seja bem-vindo. Luciano. O Niga reagiu com a dor e ainda bem. Neise Patrícia, deixa aí aplausos e também um comentário. Grande Alberto Oliveira. Estamos aqui deste lado. Não percebi? Minha amiga pessoal. Minha amiga pessoal do doutor. Ainda bem, parece que o doutor tem sido assistido socialmente e não estamos aqui à falta de amigos e amigas. Isso é bom! Neise Patrícia, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Vamos deixar aqui os vossos contributos e inquietações, ok? Caso as tenham, caso também não as tenham, é tranquilo. Nós vamos dar seguimento ao nosso programa. Fênix, como disse, deixou aqui uma questão que tem que ver com uma afirmação e depois uma questão. Ele diz que formação de assistentes sociais existe, mas a prática como tal é uma coisa que parece que ainda não existe. Agora, se existe, quais são as instituições então sociais? Eu acho que ele está a se contradizer. Ele primeiro afirma que não existe, depois pergunta quais são as instituições que existem. Não é caso existam. Sim, caso existam. Exatamente. Não, a Sim. assistência social na nossa realidade existe como formação. Como formação, ele afirma como formação. Não existe na prática. Não existe na prática. Agora quer saber quais são os que existem. Agora, Está a se caso contradizer. existam, não, eu não acho que seja aqui contraditório. Não. Caso Pode até existam, não ser. desafia-nos a elencar aqui algumas. Pode até não ser contraditório, mas também pode nos dizer É audacioso. quais formações não tem instituição para a prática Exatamente. do conhecimento. E eu penso permita-me. Doutor Alberto, não toque mais para aqui, estás a sair muito do cenário. Alguém aí já me mandou uma mensagem nova. Já toque no convidado de fato, está a sair do cenário. E eu penso que, doutor Joaquim, a vossa área, eu penso que muito tem a ver também com a própria valorização que nós ainda, enquanto povo, damos a estes profissionais. Mas essa Exatamente. valorização é do povo ou do Estado? Não, o Estado até valoriza. Ensinaram-nos a ver os assistentes sociais? O Estado Como é que nós valoriza. olhamos para os assistentes Não, o sociais? Estado valoriza desde o momento em que o Estado vai alocar verbas, vai orçamentar, vai colocar essa área profissional nas suas despesas, vai criar normas que regem essa atividade profissional. Então a valorização do Estado. Agora, a valorização do Estado é diferente de, por exemplo, o Estado focar-se muito nessa área, né? Porque o Estado reconhece sim. Agora, se perguntarmos, por exemplo, a mais pessoas, em 100 pessoas, 80 podem não conhecer esse outro lado profissional. E porque também vamos aqui entender que são áreas, o Dr. Joaquim pode nos ajudar aqui, são áreas do saber que em Angola estão a nascer agora. Exatamente. Não que tenham nascido em 2025 ou 2024. Exatamente. Mas são áreas do saber que em Angola estão a nascer agora, diferente, por exemplo, do Brasil. Brasil. O Brasil é mesmo uma profissão séria, tem mesmo instituições de ensino. Não que não seja aqui em Angola, né? Não que não seja aqui em Angola, mas a seriedade também de Certo. certas áreas profissionais tem muito a ver com a valorização que nós damos. E o Dr. Joaquim aqui falou muito bem quanto ao pagamento. E só damos pagamento baixo quando não valorizamos ou não reconhecemos a 100% a profissão, o conhecimento que o outro tem. Mas vá, esse problema de valorização das funções não é um problema transversal na Angola? É um problema só dos assistentes sociais? Acho que toda a gente em Angola... Não, pode ser. As outras áreas são mas mais conhecidas do que a assistência social. Mas quando o assunto é pagamento, será que há assim tanta diferença? Qual é a função aqui na banda? Que o pagamento é assim um bocadinho... Conhece bom? na minha. Então temos aqui um paradoxo, né? Estamos a dizer que os assistentes sociais não são mesmo e ele está aqui connosco, mas a cana dele É assim, vamos dizer assim. Na sua área tinham de ser bem pagos. É isso, né, doutor? Exatamente. Pronto, não é. Que nós professores, os nossos Pronto, nós não temos muita dificuldade. Nós, quando falo nós e os meus colegas que trabalhamos juntos na mesma função, na mesma instituição, não temos muitos problemas nisso. Mas, entretanto, de dinheiro, não vamos falar de dinheiro muito pesado. Pronto,
técnico social, como tal, conforme falamos anteriormente, ela não pode ser adaptada. Ela deve ser, as instituições devem colocar e dar valor e devido respeito aos profissionais na área. Se existem instituições com este ramo de formação, então deveria haver mais valorização nesta área. O grande fator é que elas adaptam esta função de técnico social por saber que vão pagar muito. Por exemplo, a área social é a área que mais dá resultado. É a área que mais dá resultado, é a área mais apontada a nível nacional, não é? Resultado em termos que dá mais resultado no sentido de combater as soluções apontadas pelo qualquer conflito ligado à questão de vulnerabilidade. Vou ser mais específico. Nós temos a nossa província de Luanda, temos muitas crianças na rua, certo? Para não dizer todas. Temos muitas crianças na rua e no outro fórum já falamos nós os dois com o Dr. Caxinda, que tem aí a diferença de crianças na rua e criança de rua. Outros que entram, não entram por aí, faz um programa. Posso terminar? Termina aí o raciocínio. Assim, ela dá resultado no sentido de poder dar acolhimento a certas instituições, dar acolhimento a certas pessoas e encaminhar para certas instituições. Ela dá esse, por exemplo, todos os problemas apontados pela má governação, muitas delas recaem para a área social. Por exemplo, vamos ter que falar, o Ministério do Interior está a trabalhar mal, o Ministério do Interior, os polícias têm feito isso, têm feito aquilo, os professores maltratam, batem, e todos esses problemas não recaem a um simples cidadão que foi apontado. Existem áreas específicas que podem responder a esses problemas apontados. Os assistentes sociais. E são os assistentes sociais. Muitas das vezes os que estão na frente ignoram essa possibilidade de que esse problema deve ser respondido por um assistente social e adaptam as pessoas a responderem determinadas situações que não estão no seu entendimento, não estão nas condições. Por isso é que nós estamos a ver que é um doutor formado e governador responder uma pergunta e pronto, caiu na graça do povo, é incompetente, pronto, desculpa pelo termo, né? E é exatamente isso, doutor. Nós agradecemos, infelizmente o tempo e a maré esperam por ninguém e tudo que é bom não demora a chegar ao final, tá? E nós estamos sem tempo, mas assim vou colocar uma última questão, por formas a encerrarmos o nosso programa. Que motivações não diria? Que análise vocês fazem dos serviços sociais de Angola em comparação com os seus vizinhos africanos da região da SADC? Vamos começar por ti, doutor Alberto. Tem 45 segundos. Vamos responder a essa questão. Enquanto o doutor Joaquim Mendes vai preparar. Dizer que os serviços sociais, nos últimos anos, pelo menos desde que comecei a me formar sobre essas matérias, sobre o nosso continente, têm sido pilares fundamentais da SADC, visando sempre o desenvolvimento humano, a redução da pobreza, a melhoria da qualidade da vida dos cidadãos aqui da nossa região. E eu penso que Angola não fica de parte, fazendo parte dessa comunidade. Angola também tem investido, sim senhora, no ensino, tem investido na redução da pobreza, tem combatido as muitas situações que afligem os seus cidadãos, não é? E penso que o nosso Estado continuará a fazer. E nós trouxemos aqui exemplos de ações do Estado que têm ajudado a mitigar essas necessidades. Projeto Quenda, para a formação. Jucarente. Exatamente, temos bolsas de estudo, temos o INAP, temos o Estado com muitos outros projetos. O que nós devemos aqui fazer é, nós que estamos em frente de muitos projetos, as pessoas que estão, têm de ser primeiro mais
mais leais com quem os colocou aí, e depois mais humanos também, de formas que sintam que a necessidade de um e a necessidade e a preocupação de todos. Para a nossa realidade, o nosso Estado tem investido, nós temos plena certeza que continuaremos a investir nisso, principalmente naquilo que tem a ver com as necessidades e o bem-estar das crianças. Obrigado, doutor. Líder Joaquim, como tu relacionas Angola a outros países aqui da SADC? Como é que nós estamos e que nível estamos? Assim, rapidamente, para terminar em 40 segundos. Eu vou dizer assim, nós temos boa legislação, não é? Que é referente à ação social. Nós, como ação social, nós estamos a nascer agora, não é? Estamos a nascer agora, porém ela existe desde os anos 90 a 75, mas nós estamos a nascer agora como ação social, diferente dos outros países, mas entretanto, digamos que nós estamos equilibrados comparando aos outros países. Eu acredito que daqui para frente eu consigo ver uma Angola muito equilibrada para a ação social, né, dentro da SADC, não é? Nós vimos uma Angola daqui para frente que terá mais evolução para a ação social, se apostarmos realmente na ação social, não é? Se apostarmos realmente na ação social, mas pronto. Também a humanidade. Humanidade. Também a humanidade das pessoas. Ok. Meus companheiros, muito obrigado pela vossa presença aqui. Primeiro. Segundo, muito obrigado por se disponibilizarem e doarem o vosso conhecimento para partilharmos com os nossos telespectadores lá em casa. E também dizer que a você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Mas antes mesmo de terminar, eu gostava de saber se tem alguma consideração final a fazer, se calhar alguma publicidade, algum negócio que tenham, antes de sairmos do nosso ar. Algum negócio? Permitam a oportunidade. Na primeira semana de maio, vamos abrir a nossa turma de formação em oratória e comunicação assertiva. Estão todos convidados a participar, estará barato, são apenas 45 mil kwanzas. Os 10 primeiros inscritos sofrerão desconto, terão direito a um desconto de 15%. Basta nos contactarem aí nas nossas redes sociais. E também estamos abertos para consultoria, palestras e outras coisas mais ligadas a essa área profissional. Bom, eu ia falar de uma formação de oratória, mas é escusado de falar, né? O doutor já falou. E o preço dele bate em grande medida o nosso. Vamos embora, doutor Joaquim, só para terem uma ideia. Tem algum negócio, alguma coisa que queira promover a título individual? Se calhar contato nas redes sociais, caso alguém tenha alguma dúvida a mais para o encontrar. Prontos, eu vou promover aqui, brevemente teremos no mercado, acredito que seja no mês de junho, onde vamos inaugurar a minha empresa, não é, que é a JM Multiservice. Vamos inaugurar, não é? JM Multiservice. Eu não sou muito de falar como ela funciona. Eu gosto de apresentar a matéria toda ela bem constituída para não haver furtos de projeto. E pronto, fiquem atentos nas minhas redes sociais, é Manuel Silva. Eu vou publicar a partir dali, também se calhar vai passar na Platina Line. Não é só uma empresa digital, não, é uma empresa que também... na concorrência se convidar. Não faz mal, né? É da minha amiga Catarina. Ei, falei, né? Peço desculpa, pronto, mas a JM Interface é ampla, ela tem vários serviços que, pronto, quando tiver pronto a abertura, nós vamos nos pronunciar se houver oportunidade, se a casa receber para promover, né, a empresa JM Multiservice. Entretanto, só vou promover aí bar dos meus amigos,
que é Nada, não promove mais o bar bar do Santa Vez. executivo, né? Estão ligados Não aí. promovem mais o bar executivo, vocês que estão ligados, saudações para vocês. E a você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Sobre oratória e comunicação, a Associação Angelicomenho está a realizar para o dia 30 e o dia 31º de maio um evento onde teremos como tema oratória. Vamos falar de comunicação, a arte de falar em público. O preço é um preço muito, mas muito simbólico, excessivamente simbólico, que eu fico até com vergonha em falar, né, em comparação com o preço que foi aqui avançado pelo nosso líder Alberto, mas vocês com certeza que acompanham as nossas páginas do Facebook estão por dentro do que eu me refiro. Vá lá ver no meu perfil do Facebook, no perfil da Associação Angelicomenho, com certeza terá todas essas informações. Nós agradecemos o carinho da tua audiência. No próximo domingo, se Deus permitir, voltaremos a estar aqui juntos para mais uma edição do nosso e vosso programa. Até lá, boa noite, bom apetite ao jantar. Fui! Quem não jantar, vamos para a assistência social. O jantar já está desligado, mano. Estamos a uma forma aqui. É a formadora da tua casa, João. Quem diz isso? O formado. Fecho com a